Gênesis, do capítulo 42 ao capítulo 44. Ora, Jacó soube que havia trigo no Egito e disse a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Tenho ouvido que há trigo no Egito. Descei até lá e de lá comprai-o para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Mas a Benjamim, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, pois disse: Para que, porventura, não lhe suceda algum desastre. Assim, entre os que iam lá, foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José era o governador da terra. Era ele quem vendia a todo o povo da terra. E vindo os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. José, vendo seus irmãos, reconheceu-os, mas portou-se como estranho para eles. Falou-lhes asperamente e perguntou-lhes: De onde vindes? Responderam eles: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se, então, José dos sonhos que tivera a respeito deles, e disse-lhes: Vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. Responderam-lhe eles: Não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Nós somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. Replicou-lhes: Não, antes viestes para ver a nudez da terra. Mas eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, e outro já não existe. Respondeu-lhe José: É assim como vos disse, sois espias. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui, a menos que venha para cá vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, a fim de serem provadas as vossas palavras, se há verdade convosco. E se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E meteu-os juntos na prisão por 3 dias. Ao terceiro dia, disse-lhes José: Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um dos irmãos preso na casa da vossa prisão. Mas ide vós, levai trigo para a fome de vossas casas, e trazei-me o vosso irmão mais novo. Assim serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Nós, na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão, porquanto vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, e não o quisemos atender. É por isso que vem sobre nós esta angústia. Respondeu-lhes Rúben: Não vos dizia eu, não pequeis contra o menino? Mas não quisestes ouvir. Por isso agora é requerido de nós o seu sangue. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Nisto, José se retirou deles e chorou. Depois, tornou a eles, falou-lhes, e
tomou a Simeão dentre eles e o amarrou perante os seus olhos. Então ordenou José que lhes enchessem de trigo os sacos, que lhes restituíssem o dinheiro a cada um no seu saco, e lhes dessem provisões para o caminho. E assim lhes foi feito. Eles, pois, carregaram o trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. Quando um deles abriu o saco para dar forragem ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, pois estava na boca do saco. E disse a seus irmãos: Meu dinheiro foi-me devolvido. Ei-lo aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração e, tremendo, viraram-se uns para os outros, dizendo: Que é isto que Deus nos tem feito? Depois vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: O homem, o Senhor da terra, falou-nos asperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe: Somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um já não existe e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra: Nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, levai trigo para a fome de vossas casas e parti, e trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos entregarei o vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os sacos, eis que o pacote de dinheiro de cada um estava no seu saco. Quando eles e seu pai viram os seus pacotes de dinheiro, tiveram medo. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: Tendes-me desfiliado. José já não existe, e não existe Simeão, e haveis de levar Benjamim? Todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Ruben falou a seu pai, dizendo: Mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazer. Entrega-o em minha mão, e te tornarei a trazer. Ele, porém, disse: Não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre pelo caminho em que fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza ao Seol. Ora, a fome era gravíssima na terra. Tendo eles acabado de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: Voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas respondeu-lhe Judá: Expressamente nos advertiu o homem, dizendo: Não vereis a minha face, se vosso irmão não estiver convosco. Se queres enviar conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não queres enviá-lo, não desceremos, porquanto o homem nos disse: Não vereis a minha face, se vosso irmão não estiver convosco. Perguntou Israel: Por que me fizeste este mal, fazendo saber ao homem que tinhais ainda outro irmão? Responderam eles: O homem perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe segundo o teor destas palavras:
Podíamos, acaso, saber que ele diria: trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: envia o mancebo comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhinhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não te trouxer e o não puser diante de ti, serei réu de crime para contigo para sempre. E se não nos tivéssemos demorado, certamente já a segunda vez estaríamos de volta. Então disse-lhes Israel, seu pai: se é tal, fazei, pois, isto. Tomai os melhores produtos da terra nas vossas vasilhas, e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de fístico e amêndoas. Levai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que foi devolvido na boca dos vossos sacos, tornai a levá-lo em vossas mãos. Bem pode ser que fosse engano. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai ao homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que ele deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim. E eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. Tomaram, pois, os homens aquele presente e dinheiro em dobro nas mãos, e a Benjamim. E levantando-se, desceram ao Egito e apresentaram-se diante de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leva os homens à casa, mata reses e apronta tudo, pois eles comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José ordenara, e levou-os à casa de José. Então os homens tiveram medo, por terem sido levados à casa de José, e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez foi devolvido nos nossos sacos que somos trazidos aqui, para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos, tanto a nós como a nossos jumentos. Por isso eles se chegaram ao despenseiro da casa de José e falaram com ele à porta da casa, e disseram: ai, meu senhor, na verdade descemos antes a comprar mantimento. E quando chegamos à estalagem, abrimos os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos, para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o dinheiro em nossos sacos. Respondeu ele: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai deu-vos um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro chegou-me às mãos. E trouxe-lhes fora Simeão. Depois levou os homens à casa de José e deu-lhes água, e eles lavaram os pés. Também deu forragem aos seus jumentos. Então eles prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer. Quando José chegou em casa, trouxeram-lhe ali o presente que guardavam junto de si,
e inclinaram-se a ele até a terra. Então ele lhes perguntou como estavam, e prosseguiu: Vosso pai, o ancião de quem falastes, está bem? Ainda vive? Responderam eles: O teu servo, nosso pai, está bem. Ele ainda vive. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. Levantando os olhos, José viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e perguntou: É este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E disse: Deus seja benévolo para contigo, meu filho. E José apressou-se, porque se lhe comoveram as entranhas por causa de seu irmão, e procurou onde chorar. E, entrando na sua câmara, chorou ali. Depois, lavou o rosto e saiu. Se conteve e disse: Servi a comida. Serviram-lhe, pois, a ele à parte, e a eles também à parte, e à parte aos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, porquanto é isso abominação aos egípcios. Sentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. Então ele lhes apresentou as porções que estavam diante dele, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Depois, José deu ordem ao despenseiro de sua casa, dizendo: Enche de mantimento os sacos dos homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E a minha taça de prata porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. Assim fez ele conforme a palavra que José havia dito. Logo que veio a luz da manhã, foram despedidos os homens, eles com os seus jumentos. Havendo eles saído da cidade, mas não se tendo distanciado muito, disse José ao seu despenseiro: Levanta-te e segue os homens. E alcançando-os, dize-lhes: Por que tornastes o mal pelo bem? Não é esta a taça em que bebe meu senhor, e de que serve para adivinhar? Fizestes mal no que fizestes. Então ele, tendo-os alcançado, lhes falou essas mesmas palavras. Responderam-lhe eles: Por que falou meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que achamos nas bocas dos nossos sacos, tu tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem a taça for encontrada, morra. E ainda nós seremos escravos do meu senhor. Ao que disse ele: Seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem a taça for encontrada será meu escravo, mas vós sereis inocentes. Então eles se apressaram cada um a pôr em terra o seu saco, e cada um a abri-lo. E o despenseiro buscou, começando pelo maior e acabando pelo mais novo. E achou-se a taça no saco de Benjamim. Então rasgaram os seus vestidos e,
tendo cada um carregado o seu jumento, voltaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, pois ele ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Logo lhes perguntou José: Que ação é esta que praticastes? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Respondeu Judá: Que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Descobriu Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achada a taça. Disse José: Longe esteja eu de fazer isto. O homem em cuja mão a taça foi achada, aquele será meu servo. Porém, quanto a vós, subi em paz para vosso pai. Então Judá se achegou a ele e disse: Ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tendes vós pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: Temos pai, já velho, e há um filho da sua velhice, um menino pequeno. O irmão deste é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: Trazei-mo, para que eu ponha os olhos sobre ele. E quando respondemos a meu senhor: O menino não pode deixar o seu pai, pois se ele deixasse o seu pai, este morreria, replicaste a teus servos: A menos que desça convosco vosso irmão mais novo, nunca mais vereis a minha face. Então subimos a teu servo, meu pai, e lhe contamos as palavras de meu senhor. Depois disse nosso pai: Tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E lhe respondemos: Não podemos descer. Mas, se nosso irmão menor for conosco, desceremos. Pois não podemos ver a face do homem, se nosso irmão menor não estiver conosco. Então nos disse teu servo, meu pai: Vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um saiu de minha casa e eu disse: Certamente foi despedaçado, e não o tenho visto mais. Se também me tirardes a este, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com tristeza ao Seol. Agora, pois, se eu for ter com o teu servo, meu pai, e o menino não estiver conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o menino ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza ao Seol. Porque teu servo se deu como fiador pelo menino para com meu pai, dizendo: Se eu tu não o trouxer de volta, serei culpado, para com meu pai para sempre. Agora, pois, fique teu servo em lugar do menino como escravo de meu senhor, e que suba o menino com seus irmãos. Porque como subirei a meu pai, se o menino não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai? Leitura Pastor Ricardo, compartilhando na web.
www.compartilhandonaweb.com.br. Ministério Compartilhando.